Eduardo, nós tivemos aí o Paulo Guedes dando uma mitada, né? Paulo Guedes, infelizmente eu não posso mostrar o vídeo para vocês aqui, porque o vídeo que eu recebi tá com uma musiquinha. Se a gente tiver esse vídeo aqui sem musiquinha, mas basicamente o que ele diz, né? Você tem aí? Manda aqui pra gente, manda aqui pra gente. Vou mandar para você, porque realmente vale muito a pena, cara. Ele detonou, foi assim... A coisa mais linda. Aqui eu tenho, não sei se você precisa do vídeo, tá? Eu tenho aqui. Vai falando que eu vou baixar ele aqui e vou passar para você. Vamos lá. Como é que aconteceu, né? Paulo Guedes, ele se encontra com o ministro da França, e o ministro da França vai não, vocês estão queimando aqui, né? Queimando a Amazônia. Você está queimando Notre Dame. A Catedral de Notre Dame vocês queimaram. Não. Acusação idiota. É óbvio que eles não queimaram Notre Dame propositalmente, né? Não sabe, pelo menos, né? Eu tenho minhas dúvidas aqui, mas tudo bem. Mas, a princípio, pelo menos, não foi proposital que eles queimaram Notre Dame. Porém, é óbvio, um quarteirão eles não conseguiram cuidar. Imagina uma área do tamanho da Europa. Então, assim, aí ele falou assim, aí veio uma mitada mesmo. Assim, olha, no comecinho do século, nos anos 2000, a gente comercializava 2 bilhões com a Europa e 2 bilhões com a China. Hoje a gente comercializa com a França, né? Com a França. Né? Hoje a gente comercializa 7 bilhões com a França e 120 bilhões com a China. É óbvio, a gente que alerta muito, né, Meira, para o risco de você depender economicamente no comércio com a China. Claro. Né? No entanto, a gente não pode, né, numa mesma negociação com a Europa, a gente tem que falar assim, olha, meu filho, é 120 conto com a China, meu filho. Entendeu? Então, assim, eles apitam muito mais que vocês. Então, ele falou assim, olha, vocês nos tratem muito bem, porque senão vocês vão começar a ficar irrelevantes pra gente. E é isso mesmo. Literalmente, porque senão nós vamos tocar o foda-se pra vocês. E ele falou a palavra, ele falou, nós vamos ligar o foda-se pra vocês. Tá aí o vídeo no seu zap aí. Deixa eu ver aqui. Mas tá aí. Bonitinho ele aí, ó. Fantástico, cara. Paulo Guedes. Fantástico. Né, depois de uma live daquela do presidente no Flow, depois dessa choradeira da esquerda, eu vi Henrique Meirelles tirando a calcinha pela cabeça. A gente ainda tem uma mitada dessa do Paulo Guedes. Eu acho que tem sido dias de glória, né? Tem sido dias de glória. Então, olha aí. Vou passar aqui para vocês aqui, ó. Vamos ver, vamos assistir. Você está queimando a floresta. Eu falei, e você está queimando Notre Dame. Aí acusação idiota, pô. Você não está queimando Notre Dame, né? Mas é um quarteirão e você não conseguiu impedir, pegou fogo. Agora nós temos uma área que é maior que a Europa e vocês ficam criticando a gente. Aí dei outro exemplo. Nosso comércio com vocês era de 2 bilhões de dólares no início do século, ano 2000. Com a China era 2 bilhões também. Hoje nós comercializamos com vocês 7 bilhões. E comercializamos com a China 120 bilhões. Vocês estão ficando irrelevantes para nós. É melhor vocês nos tratarem bem, porque senão nós vamos ligar o foda-se para vocês. E vamos embora para o outro lado. Tá certo? Porque vocês estão ficando irrelevantes. Aí, ó. Como já diria Bolsonaro, Fantástico. Mas aí, Meira, vamos retomar esse assunto. Né? A gente fala muito, né? Muito para as pessoas, né? O quanto que é perigoso depender da China. Né? A gente já falou isso já. No entanto, o Paulo Guedes está certo, né, em fazer essa jogada, né? Assim, por um lado, ele fala assim, olha, eu vou lá para o lado da China, e para o outro ele fala assim, olha, eu vou voltar para a Europa, né? Tem que fazer isso aí mesmo. Isso é pragmatismo, né? Isso é se preocupar com o interesse nacional. Então, as coisas a gente está se lixando se vai ser China, se vai ser Europa. O interesse nosso é o interesse nacional, né, Meira? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso aí. Exatamente, Ítalo. O negócio é pragmatismo. Eu penso que a gente tem que ser pragmático, temos que ser patriotas, nacionalistas. É claro que para todo tipo de negócio que nós formos fazer, nós temos que analisar prós e contras, né? Benefícios e coisas ruins. Então, no caso, por exemplo, é muito nítido, Ítalo, que se, por exemplo, se o Brasil quiser construir sua própria bomba atômica, Rússia e China são os primeiros a querer vender bomba atômica para a gente. No entanto, a Europa e Estados Unidos são os primeiros a querer fazer embargo no Brasil. Então, eles também têm interesses contrários aos nossos.
No entanto, agora os Estados Unidos, por exemplo, o governo Biden, nós sabemos, os Estados Unidos é assim, sempre vem um governo democrata, um governo republicano, um governo democrata e um governo republicano. Então, eles têm um governo que muitas vezes é mais simpático ao nosso país e tem, às vezes, governos que são um pouco menos simpáticos, né? Inclusive, agora, uma compra de mísseis e Javelin que o Brasil estava fechando desde lá do governo Trump, está tendo problemas agora com o governo Biden, entendeu? Então, não é só assim também, não devemos só amar os Estados Unidos acima de outras coisas, nós temos que ser pragmáticos. Mas não vamos fazer negócios com a China. Tem negócios que serão inevitáveis. Eu só acho que com a China, lógico, a gente tem que ter o pé lá atrás, né? Tem que ter a pulga gigantesca atrás da orelha, tem que se proteger de todas as formas, as nossas empresas têm que se proteger contra produto chinês. E, claro, a gente tem que impor de todos os países, de qualquer país que a gente for fazer negócio, for fazer transferência de tecnologia e etc., nós temos que impor contrapartidas, Ítalo. Nós vemos, por exemplo, os Estados Unidos pede para que a Austrália fique ao seu lado na questão com a China. E para isso eles dão a tecnologia nuclear de submarino para a Austrália, né? E nós estamos vendo o que os Estados Unidos dá de tecnologia para o Brasil, o que os Estados Unidos transfere de tecnologia para o Brasil, quais as vantagens que nós temos em negociar com os Estados Unidos. Então é isso que nós temos que pensar também. Nós não podemos ser assim também cegos de paixão por um país. Claro que nós temos toda uma questão de cultura judaico-cristã, que é a nossa cultura, que é a cultura que valorizamos. Não queremos jamais que uma cultura oriental, como, por exemplo, a da China, uma cultura comunista, de ditadura, de autocracia, invada o Brasil, tome conta do Ocidente. Nós não queremos isso e sabemos que os Estados Unidos ainda, por mais que está afundando mesmo, nós sabemos que eles ainda são o bastião, são os grandes, a grande polícia dessa cultura judaico-cristã ocidental. Né? No entanto, eu acredito que o Brasil sim é o último escudo, porque nós estamos vendo o que está acontecendo na América Latina, muito embora o governo de esquerda ele sempre tem vida curta, né, cara? Porque não dá certo, acaba que o povo começa a ir às ruas, começa a quebrar tudo, e o país começa a não dar certo, e hoje sabemos que o Jair Messias Bolsonaro é uma espécie de ídolo na América do Sul. Né? Ou seja, a população da Argentina, a população do Chile, a população da Colômbia, todo mundo fica impressionado com o que está acontecendo no Brasil, deflação, o desemprego caindo, porque isso no momento em que tivemos pandemia, tivemos guerra, então nós temos uma política econômica forte, pujante, com subsídios, com recursos, enfim, que está fazendo um trabalho bastante concreto. Então, o que eu estou querendo falar aqui? Pragmatismo. A palavra é pragmatismo. Temos que ser pragmáticos e pensar no Brasil. Jamais pensar, não, mas é melhor fazer isso ou aquilo, porque esse país é mais bonitinho que o outro. Não. Nós temos que ser pragmáticos, inteligentes, nos proteger, nos fechar contra o negativo e nos abrir para o positivo. A França é um país que vem atacando o Brasil assim, direto, né, o tempo todo, através desse presidente Macron. E eles sempre... qualquer oportunidade, qualquer mínima oportunidade que eles têm para cutucar o Brasil, eles o fazem, principalmente porque, não sei se todo mundo sabe, a maior fronteira da França é com o Brasil, né? A fronteira da Guiana Francesa com o Brasil é maior do que a fronteira de qualquer país lá na Europa. Então, no final das contas, o Brasil tem uma relação muito estreita com a França, que o Brasil no passado teve uma relação muito boa também com a França em termos bélicos, né? O Brasil foi comprador de Mirage, até hoje o Brasil compra submarino e tecnologia de submarino da classe Scorpene lá da França. Então, nós temos que ser pragmáticos, né? Temos que ser pragmáticos. Mas também não podemos aceitar o presidente da França falar o que quer do Brasil, se achar superior e blá, 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 sendo que eles estão lá vivendo todo aquele inferno que a Europa está vivendo, né? Momentos ruins, um momento enfim, de queda da influência europeia, de humilhação da Europa sob a égide da Rússia, né? E nós, então, não podemos ficar calados. Eu acho que o ministro Paulo Guedes deu um recado muito bem dado para a França, muito bem dado. E é isso. Pragmatismo, concordo com você, sempre que eu estou falando aqui é só sobre pragmatismo, nos proteger, absorver o que é positivo, barrar o que é negativo e fazer o Brasil crescer. Então essa é a minha visão, Ítalo. Perfeito. E é bom lembrar que em considerações de longo prazo existem, né, à medida que a gente vai esticando, né, as relações no tempo, né, a gente vai estabelecendo uma estratégia que vá se prolongando no tempo, é óbvio que outras considerações vão aparecendo, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, Estados Unidos, né,
qual que é o melhor dos mundos, é o ideal, né? O ideal é nós termos um governo de direita aqui no Brasil, conservador, cristão, que respeite as tradições do Brasil. Na minha opinião, melhor seria ter uma monarquia nesse cenário, né? E também ter um governo conservador, que também é antiglobalista, também respeita, né, as soberanias nacionais, também, né, tudo isso lá nos Estados Unidos, e a gente se coopere. Como a gente coopera em termos de movimento. O movimento conservador hoje em dia nos Estados Unidos pega muito do brasileiro e vice-versa. Né? Há mais nós do que dele, é óbvio, né? Mas cada vez mais o movimento conservador brasileiro vem ganhando destaque dentro do movimento conservador americano. Né? Então é óbvio que ter essa relação é muito interessante e no longo prazo, talvez seja a política mais estrategicamente acertada, né? Porque, como a gente disse, né, são valores que são alinhados e, portanto, podem ser de uma parceria econômica, de uma parceria econômico-militar estratégica, pode aparecer aí uma coisa mais duradoura, uma relação mais duradoura, né? A relação com China e com Rússia já é uma coisa que vem com um custo um pouco mais, né? Que à medida que vai passando muito tempo, né? Aparece um custo mais elevado para a gente, né? Então, em termos de China, por exemplo, né? A gente sabe muito bem, a gente tem uma balança comercial muito importante com a China, mas quanto é que custa você ter uma dependência da China? Custa muito. A China abusa, a gente sabe muito bem que a China abusa dos seus pretensos aliados, né? À medida que ela vai ganhando, se espraiando, né, para dentro das nações, esses aliados vão virando vassalos. A China não tem iguais, a China não quer parceiros, a China quer vassalos, ela quer colônias, né? E a gente já viu isso acontecer, tá vendo isso acontecer na África, tá vendo isso acontecer aqui na América do Sul mesmo, né? Você vê acontecendo na Venezuela, você vê acontecendo na Argentina, né? No próprio Brasil você tem aí, você tem a entrada da China que a China já está entrando, então é preciso manter sim uma relação comercial, né? Mas é preciso sempre ter um pé atrás. Pensar, né? É preciso ter uma noção quem são cada um dos parceiros, né, o Eduardo, para a gente ter uma noção mais acertada de qual vai ser o tipo, né, de negociação que a gente vai fazer com cada um dos parceiros. Não dá para negociar com a China da mesma forma que a gente negocia, por exemplo, com os Estados Unidos. Ou a mesma forma que a gente negocia com a Rússia mesmo, ou a Europa, ou países da Europa, enfim, né? Cada país é uma negociação diferente, porque tem uma cultura diferente, tem um tipo de governo diferente, tem uma elite diferente, né? Uma composição da elite diferente. Então não dá para a gente botar tudo no mesmo balaio, não, né? Então, pragmatismo também é isso, né, o Meira? É saber com quem está lidando e em que situação está lidando, né? Exatamente, Ítalo. Se você ter uma ideia de como fazer para você filtrar, como fazer para você se relacionar, não é simplesmente aceitar qualquer... Porque nós temos muitos deputados deslumbrados, né? Você se lembra, logo no início do governo, aqueles que foram visitar a China ficaram deslumbrados, porque os chineses eles têm muito dinheiro mesmo, então eles chegam aqui derrubando rios de dinheiro, qualquer país que eles vão, e fica muito difícil de um político, principalmente um político corrupto, recusar, né, aquele mar de dinheiro que eles oferecem, aquelas oportunidades que eles oferecem. Só que no final das contas eles fazem contratos obscuros, né, oblíquos, eles fazem contratos com letrinhas pequenas, com coisas ultra secretas que jamais podem ser reveladas. E no final das contas, eles fazem negócio muitas vezes com países como Sri Lanka ou vários países da África, que eles sabem que não vão dar conta de pagar as dívidas, né? Isso é o que a gente chama sempre de a armadilha da dívida chinesa, né? O Chinese Debt Trap. Então, eles têm essa característica mesmo, que, igual você falou, eles gostam de avassalar, né? Eles gostam de pessoas que fiquem sob o domínio deles, ali, sob o domínio da cultura chinesa, que é o sonho deles, né? Para até o ano 2050, eles acreditam que o mundo vai estar sobre a égide cultural, bélica e financeira e econômica da China. Eu já acredito que a China vai se dividir em 1000 pedaços. Para mim, me parece muito mais óbvio que vai acontecer com a China igual aconteceu com a União Soviética. Então. Mas é isso. E existe uma proposta, por exemplo,
porque o nosso governo, no final das contas, ele não se protegeu contra a Huawei. Eu e Rafael, nós denunciamos isso aqui muitas vezes aqui no canal, né? As pessoas falam, não, a Huawei está proibida assim, não. A Huawei está proibida só para fazer a linha de 4G do governo, né? Os hardwares do governo brasileiro, as linhas secretas do governo, isso aí sim. Mas agora, aqui no público não, vai poder ter hardware chinês sim, inclusive já existe muito hardware de 5G chinês, torres, antenas, enfim, todos esses aí, e com certeza todos têm aqueles backdoor, que é aquela portinha, aquele chipzinho que fica mandando informações lá para a China, inclusive câmeras de segurança, está acontecendo na Inglaterra também, eles estão até proibindo câmeras de segurança chinesas, porque todas têm backdoor, todas têm essa portinha atrás ali, o túnelzinho onde eles mandam informação lá para a China. Então é isso, a gente tem que, por exemplo, o governo descobre uma coisa dessas aqui, culpa uma empresa, culpa a Claro, culpa a Vivo e multa eles fortemente. Eles têm que condicionar, não, vocês querem ter Huawei? Tudo bem, vamos. É muito difícil, porque realmente é um produto muito mais barato, eles oferecem muitas condições, como a gente estava contando aqui. Só que se acontecer alguma coisa, se descobrirmos aqui alguma espionagem, alguma coisa, a Claro vai ter que pagar uma multa de bilhões, a Vivo vai ter que pagar uma multa de bilhões. Isso é uma proposta que eu conheço, tá? Lá da Anatel, eu conheço de fontes mesmo, que é uma proposta que eles têm já para se proteger dessa questão de espionagem, dessa questão de invasão chinesa aqui em termos digitais. No entanto, vai funcionar? Não sei. A maioria dos países está preferindo, a maioria dos países de primeiro mundo, europeus, americanos, lá na América do Norte, estão preferindo simplesmente expulsar a Huawei de lá. Enfim, eu não sei se nós, o Brasil, temos condições para uma medida tão radical, mas fica sempre a questão, então, fica sempre a dúvida, e aí é bom, até eu quero ver o nosso seguidor aí dizer o que acha disso tudo. Comenta aí, por favor, aproveita, já dá o like e compartilha esse vídeo comemorando 100 mil.